Bom dia, irmãos. Aqui é o irmão Adriano, professor da classe Andando na Luz e Lutadores por Cristo. Venho aqui dizer aos irmãos que devido a essa peste que está acontecendo aqui, estamos aí, em quarentena, mas isso aí nada muda a nossa fé em Jesus, em buscarmos a Ele, em estarmos orando uns pelos outros. E dizemos que vamos aqui fazer um estudo, da revista sobre o apóstolo Paulo. E peço que os irmãos que fiquem em espírito de oração do estudo que vamos realizar. O estudo se encontra lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, do versículo 1 ao 6. E o tema é a conversão que mudou a história. Então diz assim: a conversão de Saulo no caminho de Damasco. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrassem alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Aqui, meus amados irmãos, aqui fala de uma conversão que mudou a história do cristianismo, onde naquela época a igreja primitiva estava ainda, antes da conversão de Paulo, antes da missão de Paulo, estava ainda presa ao judaísmo, a seita chamada O Caminho. Então estavam mais preocupados em evangelizar a todo Israel, mas não evangelizar os gentios. Mas Paulo quis mudar isso com o seu chamado, porque Jesus disse que ele ia anunciar o evangelho em toda a Judéia, em toda Jerusalém e até os gentios. E ele, falando isso, fizeram uma assembleia, e nessa assembleia, vamos ver mais tarde, queriam decidir se deveria sim ou não pregar o evangelho aos gentios, no qual levantou Pedro, e falou que daquela forma, dizendo que a mensagem dele deveria sim ser não só para Israel, mas para os judeus, e Tiago confirmou isso. Então nós vemos aqui no texto, na conversão que mudou a história, diz assim: narra um dos momentos mais marcantes da história, o cristianismo. E o mundo serão mudados. Uma obscura seita judaica, o caminho, dará uma guinada em seu rumo. O vinho novo sairá do odre velho, e o instrumento para isso será um fariseu que se encontrou com Jesus ressuscitado. Até então, desconhecido fariseu se tornará, depois de Jesus, o maior vulto do cristianismo e da humanidade. O fato deve ter sucedido 3 anos após a morte de Jesus. Homens e mulheres do caminho vinham pregando o Cristo crucificado, o que despertou a ira de Saulo. O capítulo 9 mostra seu estado emocional, respirando ainda ameaças. Um homem contra Cristo, e termina com ele pregando, no versículo 29, e falava ousadamente no nome do Senhor. Nós vemos aqui que Paulo, mediante a perseguição da igreja, ele teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco. E ali Jesus falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura para ti recalcitrar contra os aguilhões. Jesus estava falando para ele que duro seria ele continuar perseguindo a igreja e prendendo os irmãos, por causa do evangelho, por causa do nome de Jesus. E Paulo ali ainda perguntou: Senhor, o que queres que faça? E o Senhor disse: vá ao lugar que eu te mandar, que lá te dirá o que terá que fazer. E ali, pelas mãos de Ananias falou tudo para ele, dizendo que ele seria um vaso escolhido nas mãos de Deus e que ia levar o evangelho não só para Israel, mas sim para todos os gentios e os reis da terra. Então nós vemos, irmãos, que essa conversão
que se tornou para nós hoje em dia o cristianismo, se baseou de tal forma, cresceu de uma tal forma que chegou até nós. Graças a um homem corajoso, um homem que antes de Jesus era um homem vil, era um homem ruim, era um homem fariseu, que só ficava à margem da lei, ali, debaixo da lei, obedecendo a lei, mas não ainda tinha conhecido quem era o Senhor da lei, quem era o Senhor de todas as coisas e de tudo, Jesus. Mas a partir dele, quando ele conhece Jesus, quando ele aceita Jesus no caminho de Damasco, tudo muda, tudo se transforma, tudo se renova na vida de Paulo. De Saulo, perseguidor, a Paulo, missionário e servo do Senhor Jesus. Muitas das vezes acontece isso conosco. Quando ainda a gente não conhece Jesus como nosso Salvador, a gente é muitas coisas. A gente é pecadores, sim, mas somos completamente afastados da glória de Deus. A Bíblia diz que somos separados. Éramos separados da glória de Deus, mas agora, depois da morte de Jesus e da sua ressurreição, temos ligação direta com Deus, através do seu sofrimento na cruz do Calvário. E por isso, Jesus falou com Paulo o quanto ele iria sofrer e padecer pelo nome de Jesus. E porque ele tanto o amava e porque ele tanto iria mostrar para ele quem ele era realmente e o que ele tinha que fazer. Isso também acontece conosco. Depois que a gente aceita Jesus, Deus começa a nos capacitar, começa a falar conosco, começa a dizer para em nossos corações o que nós vamos sofrer, o que nós vamos passar, mas para que nós devemos crer nele, que ele está conosco e que ele vai dizer tudo quanto devemos fazer. E assim como Jesus veio para servir, Paulo também serviu ao Evangelho, a Cristo, como servo, como homem de Deus. Como? Pregando o Evangelho, anunciando as boas novas de salvação, tanto para os judeus, quanto para gregos, quanto para todos, até chegar a Roma, na qual ele pregava a lista do preso, pregando o Evangelho através de cartas. Então nós vemos, irmãos, que o apóstolo Paulo nos dá muitos exemplos de como devemos ser servos autênticos, servos, não importa o sofrimento, não importa as consequências, devemos sempre estar na presença de Deus e obedecendo ao chamado de Cristo. Não importa o que nós façamos, o que Deus nos manda a gente fazer, o que importa é que estaremos sempre prontos a obedecer ao mandado de Cristo. Nós vemos aqui mais um pouco da vida de Paulo. Pouco se sabe sobre esta fase de Paulo. Sobre ela, há apenas lendas que não nos interessam sobre o período. Com 5 anos de idade, por ser alfabetizado, começou a ler as Escrituras. Com 6 anos foi enviado a uma escola rabínica. Aos 10, instruído na lei oral. Aos 12 anos, teve sua cerimônia e torna-se filho da lei. Assim, começou sua carreira judeu ortodoxo. Entre os 13 e 16 anos, deve ter sido enviado a Jerusalém para ser educado com rabino. Quem era Paulo? Paulo, antes de ser chamado Paulo, era Saulo, um homem que desde sua infância foi preparado para ser um rabino, para ser um fariseu, desde a sua infância, desde a sua adolescência e a sua juventude, para ser um homem para ficar debaixo da lei, a Torá, um homem que tinha que ficar totalmente ali à mercê da lei, à mercê de uma obediência tal para perseguir cristãos que não eram da lei, que não eram assim escravos da lei. Sim, praticavam a lei, mas sendo que confirmadas em Cristo. Não saindo da lei, mas sempre confirmando a lei em Cristo Jesus, que Jesus está acima da lei de Moisés. Moisés está abaixo de Cristo, Elias está abaixo de Cristo, nós estamos abaixo de Cristo,
e por isso devemos obedecer não só a lei, mas em primeiro lugar obedecer a Cristo. A lei nada mais é como mandamentos, como normas, como devemos proceder, o que nós não podemos fazer e o que nós devemos fazer debaixo da lei, mas sim, primeiramente, debaixo da graça de Cristo. Porque nós não somos escravos pela lei, somos livres pelo amor de Jesus Cristo. Não somos filhos de Agar, somos filhos de Sara, por parte de Abraão, nosso pai da fé. E aqui diz, na primeira década de nossa era, havia 2 meninos em cidades diferentes, Nazaré e Tarso, sem que um soubesse do outro. O primeiro mudou e marcou o mundo para sempre. O segundo tornou o primeiro conhecido fora dos limites da religião dos dois, o judaísmo, e pôs a vida em função dele, a ponto de dizer: e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E graças no segundo sabemos muito do primeiro, Jesus de Nazaré. Mas sobre ele, o que sabemos? Quem foi ele? Ele nos responde: pelo nascimento eu sou judeu, natural de Tarso, cidade não significante, não muito significante, não era um qualquer. Sobre a sua cidadania, um comandante certa vez lhe perguntou: és tu romano? Respondeu ele: sou. Continuou o comandante: e por grande soma de dinheiro adquiri este direito de cidadão. Paulo disse: mas eu o adquiri por nascimento. Está lá em Atos 22, 27 e 28. Era cidadão romano com todos os direitos. Atos 26, 28. Em 2 Coríntios, fala assim: pois o amor de Cristo nos constrange. Quem conhece o amor de Cristo quer servi-lo. Muitos converte-se a Deus ou à igreja, cuide deles, mas não só se perguntam: o que podem fazer pelo Senhor? Marcos 10, 45. Pois também o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar sua vida em resgate de muitos. Paulo seguiu seu exemplo. Aqui nós vemos que nós temos que servir e não ser servido, fazer a vontade de Deus. Nós vemos que Paulo, uma época ele estava preso, e quando aquele comandante perguntou: porventura você é cidadão romano? Ele disse: sim, eu sou. Mas não por dinheiro, não porque ele comprou essa cidadania, e sim porque era de nascimento. E mesmo assim, importava Paulo servir mais a Deus do que a lei. A lei, digo, mediante aquela pressão, a escravidão, não somente diante da graça e o amor de Cristo. E aqui, para pensar e agir, fala assim: nenhum coração é bastante duro para não ser alcançado pela oração por intermédio de Jesus. O propósito de Deus para nós só pode ser descoberto em Cristo. Quem é convertido deseja servir a Jesus. Portanto, servimos ao Senhor Jesus em amor até o fim. Amém. É isso que Paulo quis dizer para nós. Devemos servir a Jesus até o fim. Devemos servir a Jesus, não importa as circunstâncias, não importa as dificuldades, não importa o que vamos passar, o que vamos sofrer. O que importa é que nós temos que ter nas nossas consciências que vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E que as coisas velhas já passaram e que tudo se fez novo. E para que isso possa ser uma lei, uma ordenança nossa na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, basta que nós sejamos servos, assim como Paulo, Pedro, os apóstolos, os profetas foram servos do Senhor Jesus. E que a palavra de Deus venha falar melhor aos nossos corações, que Deus venha abençoar cada um de nós, em nome de Jesus. Que aqui termino agradecendo a todos por ter aqui escutado e visto esta mensagem. Que Deus toque os corações, em nome de Jesus.